Em Jujutsu Kaisen, o passado do Sukuna é um mistério até os dias de hoje. Como ele se tornou tão poderoso? Porque ele tem 4 braços e 2 bocas. Só que um mistério maior ainda é sobre qual é realmente a ligação que o Rei das Maldições tem com o Itadori. Porque eles se parecem tanto. Porque o Yuji é o único que consegue suprimir a alma do Sukuna. Nesse vídeo, você vai descobrir uma teoria incrível que relaciona elementos importantes mostrados na obra que talvez você tenha deixado passar, que podem responder qual é a relação entre os dois personagens. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen. Ativa a expansão do like para ajudar a impulsionar ele, para mais pessoas assistirem e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? Mas agora vamos deixar de enrolação e bora pro conteúdo. Galera, antes de irmos fundo nessa teoria, você precisa saber que ela não é minha, mas sim do usuário do Reddit, a Lyrion, e deixarei o link dela na descrição para quem quiser ir conferir na fonte original, beleza? Porque aqui, além de falar sobre ela, eu também irei fazer alguns comentários pontuais que são importantes. Então acompanha comigo. Abre aspas. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que ela é baseada na teoria bem popular sobre o Sukuna e o Itadori serem gêmeos, algo que tem vários indícios durante a obra. Inclusive, essa teoria reforçará o peso dessa minha teoria, que tem como foco principal acrescentar um maior embasamento com a restrição celestial e também a simetria narrativa. E olha, você deve ficar em alerta, principalmente na parte sobre restrição celestial, porque irá fazer sua cabeça explodir. Mas vem comigo que você entenderá melhor. Parte 1. A inspiração de um mito da vida real que Gege Akutami usou para criar Sukuna, os gêmeos, o culto, as maldições e o canibalismo. Se você não sabe, Gege mencionou que uma das inspirações para o Sukuna veio de uma espécie de história assustadora em fóruns japoneses. E esse artigo parece compartilhar a maioria dos detalhes da história, mas basicamente alguns trabalhadores descobriram uma caixa antiga marcada como Ryomen Sukuna, o que pode ser uma referência à Black Box que muito se tem falado ultimamente. Mas fato é que chamaram um padre que disse para não abrir antes dele chegar, mas alguns alunos curiosos, claro, acabaram abrindo. Resumindo, coisas ruins aconteceram a qualquer um que viu a figura na caixa, um gêmeo mumificado. E caso você não esteja lembrado, a principal lenda do Ryomen Sukuna conta que ele era um demônio de 2 faces e 4 braços que atacava a província de Hida no Japão durante o governo do imperador Nintoku. Mas voltando para o mito dos gêmeos, alguns detalhes dele falam que os gêmeos foram comprados em um circo por uma espécie de líder de culto Mononobe Tengoku, que obviamente é a inspiração para Geto e Kenjaku. Ele esfaqueou um monte de pessoas em um quarto e deixou eles e os gêmeos lá sem nada para comer, além de um do outro. Quando ele retornou, apenas um dos gêmeos estava vivo e havia comido seu irmão. E o canibalismo é muito relevante, por isso vale a pena mencionar essa parte. E o líder do culto então deixou o gêmeo morrer de fome e mumifica os restos mortais e rotula a caixa como Ryomen Sukuna. E dentro dessa história, temos a receita do Ryomen Sukuna, um canibal com 4 braços, 4 olhos, 2 bocas e uma presença assustadoramente amaldiçoada, assim como na lenda que inspirou o visual do Rei das Maldições. Parte 2. O foreshadowing, conexão entre Yuji e Sukuna, e a inspiração da história dos gêmeos permitiu a Gege projetar Sukuna com 4 braços e outras características extras. Porém, o Sukuna que vemos tem uma identidade singular até agora. Então, à primeira vista, você pode pensar que o aspecto dos gêmeos só vai tão longe ao ponto de moldar o design muito distinto do Sukuna. No entanto, temos muitos prenúncios na série que permitiriam que a teoria dos gêmeos fosse verdadeira. Irei analisar apenas aqueles que mais se destacam para mim. Primeiro ponto é que os gêmeos são algo especial em Jujutsu Kaisen, e isso ficou claramente mostrado na relação entre Maki e Mai, que irei aprofundar mais à frente no vídeo. O segundo ponto é que o Sukuna e o Yuji têm cabelo rosa e alguma semelhança na aparência. O terceiro ponto é que o único outro personagem com esse cabelo distinto é o pai do Itadori. O quarto ponto é que o Kenjaku escolheu a família do Itadori, que por acaso compartilha esse cabelo distinto, para dar à luz pessoalmente a um hospedeiro que ele projetou especialmente para abrigar Sukuna. Aqui eu preciso fazer um adendo, porque o Kenjaku cita que o nascimento do Itadori não foi algo planejado, porém isso não elimina o fato de que a família do garoto parece sim ter uma relação com Sukuna devido às características físicas que podem ter sido herdadas caso a família
do Sukuna seja de algum ramo ancestral da família Itadori. Mas enfim, o quinto ponto, algo mais especulativo, é que assim como eu falei, embora o Sukuna aparentemente não tenha tido filhos, é provável que a linhagem do Itadori compartilhe alguma relação distante com ele, por meio de irmãos ou primos, assim como Yuta é remotamente parente do Satoru Gojo. O sexto ponto é que durante o confronto do Sukuna e o Itadori, logo após o Rei das Maldições tomar o corpo do Megumi, Sukuna tem uma revelação quando o Yuji o ataca com mais força do que ele esperava, e ele diz o seguinte: o pirralho é daquela época, esse Kenjaku faz coisas realmente nojentas. No contexto, acredito que a maioria concordaria que aquela época se refere à Era Heian, e agora temos a conexão de Yuji com o passado de Sukuna. E galera, aqui eu preciso fazer outro adendo importante, porque a fala do Sukuna é sobre como o Itadori se parece muito com alguém da sua época, e não que ele era da Era Heian, mas ainda assim, é um detalhe que não tira a consistência da teoria, já que a ligação entre os dois parece ser realmente óbvia. Mas enfim, seguindo, o sétimo ponto que o fã que fez a teoria traz é que as interações do Sukuna com Yuji são diferentes da forma como ele trata qualquer outro personagem. O oitavo ponto é que o Sukuna normalmente tem dois tipos de interação: ou ele é bastante indiferente porque os inimigos são fracos demais para se preocupar, ou tem um interesse lúdico em ver do que o outro é capaz quando ele acha forte. O nono ponto é que com Yuji ele é muito mais sádico do que com outros personagens. Ele faz de tudo para fazer o Itadori sofrer e ficar feliz com isso. Agora podemos explicar isso porque o Yuji funciona como uma jaula para ele. Porém, logo depois de conhecer o Megumi, ele parece bastante contente em ficar naquela jaula esperando o momento certo. E mesmo depois de se transferir para o Fushiguro, ele opta por não matar o Itadori, mas sim rir dele e fugir. E o décimo e último ponto é que o Sukuna considera o Itadori fraco e o menospreza com frequência, mas também demonstra decepção e repulsa quando ele perde pro Chozo. Mas o que você deve perceber com tudo isso é que o Yuji está ligado ao passado do Sukuna, e a história parece esfregar isso na nossa cara, assim como várias e várias pessoas já estão passando na cara de muita gente por aí que o Sukuna venceu o Gojo, né? Quer dizer, não, essas pessoas estão na verdade postando os incríveis desenhos de seus personagens favoritos, que elas mesmas fizeram usando as técnicas ensinadas apenas no Desenhando Animes, o melhor curso para quem é iniciante e não sabe desenhar absolutamente nada. Mas como eu não quero tomar o valioso tempo de vocês, porque a teoria tá começando a ficar interessante agora, no primeiro link da descrição, vocês encontrarão mais informações sobre como funciona o curso, que vai aprender formas de pagamento e principalmente o preço. Então quem tiver muito interesse, confere lá agora mesmo, para não perder essa oportunidade única. Depois volta para conferir a teoria, hein? Porque muitos podem pensar que o Sukuna normalmente é sádico, mas talvez você já tenha percebido que isso não acontece realmente em nenhuma outra interação dele, além da que ele tem com o Itadori. Quando ele mata as irmãs Azawa em Shibuya, ele fica indiferente. Quando ele luta contra alguém, ele fala mal e brinca com as pessoas, mas depois da luta reconhece sua força. Porém, quando se trata do Itadori, não é apenas brincadeira durante a batalha. Em Shibuya, ele mostrou de propósito a destruição que ele causou para que o garoto desmoronasse em desespero e entrasse em depressão. Ele fica feliz com o sofrimento do Yuji por causa do Junpei, ou ainda com a revolta do garoto após tomar o corpo do Megumi. Apesar disso, um ponto importante é na batalha contra Chozo em Shibuya. Quando o Itadori perde e quase morre, Sukuna fica decepcionado com seu desempenho, quase como se fosse algo pessoal, quase como um constrangimento familiar. O que vai nos levar para a parte 3. Gêmeos em Jujutsu Kaisen têm uma única alma. Maki e Mai nos ensinam que os gêmeos compartilham uma única alma, e se colocarmos isso em perspectiva, poderemos agora entender a aversão do Sukuna por Yuji. Para avançar, acredito que o Sukuna consumiu seu gêmeo no passado e moldou seu corpo no que consideramos sua verdadeira forma. Novamente, não podemos esquecer, é uma única alma. Imagine então que o Sukuna faça um voto vinculativo de sacrificar parte da sua alma, a parte entre aspas Yuji, para assim ele conseguir ganhar um corpo mais funcional. E tecnicamente, isso conta como um auto-sacrifício, porque faz parte da sua alma. Os votos vinculativos que lidam com a morte podem criar resultados extraordinários, e embora funcionalmente diferentes, vemos até como a morte de um gêmeo pode ser um catalisador para que um personagem fique próximo do top tier da série, como por exemplo a Maki. Sim, isso foi por causa da restrição celestial, mas falarei sobre isso melhor mais à frente no vídeo. Sukuna odeia e atormenta ativamente o Yuji, porque ele vê o garoto como a fraqueza da sua alma que ele expulsou há muito tempo, e a razão pela qual ele ficou desapontado com a derrota do Itadori para o Chozo é porque o Yuji é um reflexo de si mesmo. Isso traz mais significado para aquela conversa onde o Itadori pergunta ao Sukuna por que ele atormenta tantos outros, que levou prontamente o Rei das Maldições a questionar por que ele é tão fraco e se apega tanto à vida. E é aqui que podemos perceber que o Sukuna parece genuinamente pensativo e calado nesse momento, comparado ao seu comportamento habitual. E por falar em comportamento, o do Sukuna em relação ao Itadori, como eu já falei anteriormente, é contraditório em relação a qualquer outro personagem com que ele interage. Se o inimigo é forte, ele muitas vezes quer ver o que ele pode fazer e gosta de lutar com
contra ele. Os exemplos foram inúmeros: Gojo, Hajime, Jogo, até mesmo o Higuruma. Mas se o inimigo for fraco, ele simplesmente vai matá-lo e seguir em frente, como ele fez com as garotas, o Haruta e até mesmo o Ryu. E até mesmo quando ele mata Yorozu para afundar o Megumi no abismo, não parece que ele tenha gostado disso. Era exatamente o que ele precisava fazer para manter o controle do corpo, e apenas isso. Embora Yorozu fosse muito chata, né? Mas enfim, isso pode ser explicado por ele odiar ser suprimido por Itadori. No entanto, acho isso insuficiente, porque novamente ele parecia bem em permanecer no Yuji enquanto a série avançava, esperando a sua hora de atacar, e depois que ele realmente saiu, ele optou por não matar o garoto. Até mesmo nos capítulos atuais, onde ele enfrentou Yuji novamente de frente, e teve a oportunidade sim de conseguir matá-lo, porém não fez. E falando da habilidade do Yuji como recipiente, faria sentido se o Kenjaku criasse o Itadori, usando algum material genético da parte, entre aspas, Yuji, do gêmeo, bem também como da linhagem do Itadori, relacionado ao Sukuna e seu próprio remanescente genético. Outro comentário que eu preciso fazer é que mesmo que o Kenjaku não tenha tido a intenção de criar o Itadori, como eu já falei anteriormente, ainda assim, o fator genético é algo que pode sustentar essa parte da teoria. Parte 4. Gêmeos comendo um ao outro. E essa parte aqui é um pouco menor, mas acho que a assimetria narrativa é uma ferramenta poderosa, e se a teoria de que eles foram gêmeos for verdadeira, então o Sukuna pode ter consumido seu gêmeo, mesmo que tenha sido já mais velho, o que diferencia um pouco da lenda. Acho que faria sentido dentro da história de Jujutsu, e seria por isso que ele acha o Itadori parecido com alguém do seu passado, e é aí que entra a Era Moderna, porque nela teríamos exatamente o oposto. Afinal, a história começa com Yuji comendo o dedo do Sukuna, então criaria a simetria narrativa de que no passado o Sukuna comeria o Yuji, e no futuro o Yuji comeria o Sukuna. Parte 5. Restrição celestial e gêmeos. A parte mais importante da teoria, porque como já foi mostrado na obra, existem precedentes de gêmeos com restrição celestial, e isso vai nos permitir especular sobre o que pode ter realmente acontecido na Era Heian. Acredito que o Sukuna nasceu como o gêmeo de outro garoto, o famoso, entre aspas, Yuji da Era Heian, uma criança amaldiçoada, como ele disse ao Kashimo. Acredito que seu corpo deformado e unido era uma restrição celestial, mas não do tipo do Toji ou da Maki, que é com zero energia amaldiçoada com um corpo absurdo, mas sim do tipo do Mekamaru. Vejam, o Sukuna é o personagem com maior quantidade de energia amaldiçoada da história de Jujutsu Kaisen. O Yuta é o segundo nesse quesito, e até mesmo estima que ele tem apenas metade do Sukuna. E aí é que vem o questionamento: e se o estado unido dos gêmeos funcionasse como uma restrição celestial, fazendo-os transbordar de energia amaldiçoada? Então a metade do Sukuna, de alguma forma, consome a metade do Yuji, talvez até usando um voto vinculativo e dividindo metade do Yuji para incorporar as partes do corpo. Sukuna então encontra uma brecha na restrição celestial ao sacrificar o seu gêmeo, porém o gêmeo não está perdido, já que ele o consome, então ele consegue ter o corpo funcional e manter a energia amaldiçoada que ele e o Yuji contém, que seria amplificada pela restrição celestial, e por isso ele teria uma energia amaldiçoada tão insana assim, e o faria ser realmente a personificação ideal do Jujutsu, algo que foi bastante reforçado na batalha contra o Hajime e também na batalha contra a Maki. E é assim que agora teríamos os ingredientes de uma divindade demoníaca que desafiou suas próprias restrições celestiais. No entanto, antes desse ato, Kenjaku obtém uma amostra genética do Yuji, e pessoalmente acredito que o vilão ajudou o Sukuna a entender como consumir a metade Yuji, e essa é a base do seu voto vinculativo, e isso remonta ao mito que inspirou tudo de o líder de um culto que encontrou um gêmeo e o tornou um canibal, e então ele se tornou uma divindade amaldiçoada que acabou sendo selada. Além disso, há opiniões conflitantes sobre se Mekamaru perdeu ou não sua restrição celestial quando o Mahito reparou seu corpo. Não é nada conclusivo, mas eu estou inclinado para o lado que ele manteve o seu bônus de restrição celestial e o contornou através da técnica do Mahito, algo que reforçaria ainda mais esse tipo de restrição celestial no Sukuna. Mas agora vamos olhar para o presente e a simetria. Somos apresentados ao Yuji, que tem capacidades físicas insanas, e quando o Megumi o conhece, ele se pergunta se o garoto tem restrição celestial, e Yuta, quando conhece, diz abertamente o seguinte: ele é como a Maki. E além disso, o garoto é mostrado e considerado sobre-humano em várias ocasiões, e de fato seu corpo é diferente, afinal não é qualquer adolescente de 15 anos que consegue correr mais rápido que um corredor de 100 metros rasos profissional, ou mesmo consegue jogar um carro em outras pessoas como se não fosse nada. Nessa teoria, o Yuji nasceu com restrições celestiais. Não é por acaso que ele tem um corpo sobre-humano, ele teria uma restrição celestial muito parecida com a Maki e o Toji, mas não ao ponto de ter zero energia amaldiçoada, mas sim algo parecido com o que a Maki era antes de escapar completamente da energia amaldiçoada, algo realmente intermediário entre o que a Maki era antes e o que ela se tornou depois, já que ele ainda mantém uma boa quantidade de energia amaldiçoada graças a ter comido o Sukuna, que o permite usar técnicas como manipulação de sangue, Kokusen ou mesmo o punho divergente, coisas que a Maki não conseguia fazer, até porque ela precisava de óculos para conseguir enxergar maldições de tão baixa
que era a energia amaldiçoada dela. Portanto, temos uma restrição celestial para o Yuji, mas ele ganhou energia amaldiçoada comendo Sukuna. É exatamente o oposto do que aconteceu no passado. Yuji usa exatamente a mesma lacuna que o Sukuna usou. Ele está consumindo seu gêmeo perdido há muito tempo para obter energia amaldiçoada, um corpo de restrição celestial, fisicamente sobre-humano. E o Sukuna consumiu seu gêmeo para ganhar um corpo decentemente forte e uma energia amaldiçoada insana. E claro, todo mundo está esperando para ver se existe a confirmação de que o Itadori ganhou uma técnica inata, principalmente depois dele ter manipulado o sangue na luta contra o Sukuna, mas isso, a troca de corpos e as alterações no seu braço podem ser explicadas por ele ter comido os fetos amaldiçoados e ter estudado a alma tão profundamente que conseguiu moldá-la para aprimorar ainda mais seu potencial. E o canibalismo pode ser um caminho errático para contornar os seus limites naturais. É por isso que o canibal Sukuna é o mais forte do universo e parece ser o catalisador de tudo na obra. Gêmeos, canibalismo, energia amaldiçoada e restrição celestial. O que vai me fazer abrir um outro adendo aqui, porque como sabemos, nos capítulos mais recentes, o Sukuna nunca havia enfrentado alguém como a Maki, uma pessoa com zero energia amaldiçoada, mas isso não significa que ele não conheça ou já tenha enfrentado outras pessoas com outros tipos de restrição celestial, como por exemplo Koku Shimuta, que eu já mencionei aqui nesse vídeo. Mas caso você tenha dúvida sobre como funciona cada uma das restrições, eu te explico melhor no vídeo sobre o sistema de poder de Jujutsu Kaisen, e o link para assistir vai estar aqui na descrição também, beleza? Porque aqui a teoria já acabou, mas é importante falar que existem sim indícios de um precedente para tudo isso, e seria uma revelação épica que reúne todas as peças espalhadas pela obra de Gege Akutami. Outro ponto ainda é que existe mais um precedente de que o Itadori encontrou um caminho para a força através do canibalismo. O primeiro pensamento a derrotar o Sukuna foi encontrar algo para comer, e consequentemente mais tarde foi sugerido para ele que comesse os fetos amaldiçoados Pinturas da Morte. E tudo isso está normalizando sua conexão com o consumo de outros por poder, como o próprio Sukuna. Mas enfim, galera, essa foi a teoria que eu encontrei e achei interessante o suficiente para trazer para vocês. O que acharam? Acham que pode ser algo assim ou acham que é viagem demais? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Não sai do vídeo sem deixar o like, que ajuda muito o meu trabalho, e se inscreve para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen, porque agora eu vou indo nessa. Valeu, falou!